Mais ação, mais saúde. Olá, eu sou Luciano Reale, infectologista. Sou funcionário da Prefeitura, já resido em Barreiras há muitos anos. Além disso, presto serviços no Hospital do Oeste e também sou professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Além disso, estou fazendo parte do comitê técnico que auxilia a autoridade sanitária na tomada de decisões aqui, juntamente com outros infectologistas e outros profissionais das variadas áreas aqui da cidade. Só chamando a atenção que eu estou gravando esse vídeo da minha casa. Por conta disso, e para facilitar o entendimento também, eu estou gravando sem máscaras. Vamos conversar um pouco sobre as questões que envolvem a Covid-19 no nosso município. Bom, as pessoas têm se perguntado, o que ocorreu em Barreiras com esse aumento de casos. A gente ficou um bom tempo com um caso, depois veio o segundo e aí aumentou rapidamente. É importante que a gente tenha em mente que esse é o mecanismo natural de uma epidemia, de uma pandemia. Isso ocorreu em todos os países do mundo. Então, a gente tem uma fase inicial com poucos casos, depois esses casos têm uma aceleração bem grande e depois eles fazem um pico e voltam a cair. Quais seriam as explicações, então, para a gente ter tido esse aumento de casos em Barreiras? Uma primeira explicação é a seguinte, é que a pandemia começou na China, depois ela partiu para os países próximos, depois ela foi para a Europa, por último ela chegou aqui às capitais da América, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, e agora é que ela está chegando ao interior do Brasil. Por isso nós tivemos esse certo retardo para começar a ter esse aumento de casos. Uma outra explicação para esse aumento de casos é que nós passamos a fazer mais testes. Uma coisa boa que aconteceu aqui na região, uma parceria da Universidade Federal do Oeste da Bahia com o agronegócio, possibilitou que nós fizéssemos os testes aqui, os testes de RT-PCR. Estes testes antes iam para Salvador, a gente tinha um retardo no tempo de resposta, além de termos menos testes. O laboratório começou a funcionar em 12 de maio e de lá para cá eles já processaram, acredito que mais de 250 testes. Então a gente tinha provavelmente casos represados aí, testamos mais, descobrimos mais. Mas além disso, esse é o mecanismo da epidemia. Nós certamente vamos ter um aumento do número de casos daqui para frente. Muitas pessoas se perguntam, por que é que Barreiras parou o comércio quando nós tínhamos um caso, 2 casos, e agora nós estamos com mais casos e o comércio está aberto? Na verdade, aquela parada inicial foi feita por várias cidades do Brasil. Era um momento onde você precisava entender o que estava acontecendo e, além disso, precisávamos ganhar tempo para treinar equipes, para conseguir equipamentos de proteção individual, para conseguir mais testes e para conseguir o que é mais importante para a gente nesse momento, que é leito de hospital, leito de enfermaria e leito de UTI para poder auxiliar as pessoas quando elas precisarem. Então nós ganhamos esse tempo e nós estamos agora no seguinte momento. É um momento onde nós devemos ter uma aceleração de casos. Por mais que a gente tome cuidado, esta aceleração vai ocorrer. Se a gente tomar muito cuidado, isso vai ser mais lentamente. E é importante que seja dessa maneira. Então a Prefeitura ela tem tentado conciliar duas coisas que são muito importantes. Uma, o combate da epidemia, o combate ao vírus, e a outra, a manutenção da atividade econômica, que também é muito importante. É muito difícil tentar conciliar essas duas coisas e está sendo tentado. E aí é muito importante, agora nesse momento, a responsabilidade individual, a responsabilidade de cada um como membro dessa sociedade. Se a gente conseguir passar por isso sem uma aceleração rápida do número de casos, a gente vai ter leito suficiente para aquelas pessoas que precisarem ir para uma UTI, por exemplo. Então nós já conseguimos isso, nós temos leitos de enfermaria, nós temos leitos de UTI e mais leitos estão vindo em breve. A gente precisa garantir que não tenhamos muitos casos e que a gente não lote rapidamente, não encha a nossa capacidade hospitalar. Isso depende de cada um. Então é importante que a gente siga as determinações da autoridade sanitária, os decretos da prefeitura, o cuidado que cada comércio tem que ter em relação ao número de pessoas, uso de máscaras. Então, como pessoas, como indivíduos, nós somos responsáveis por isso. Nós temos que seguir as determinações. Usar máscara, lavar as mãos, higienizar frequentemente ou com água e sabão ou com álcool gel. Evitar contato próximo, evitar tocar a todo momento a boca, os olhos. Só dessa maneira a gente vai conseguir desacelerar isso e passar por isso, que inevitavelmente vamos passar. Vamos conseguir passar por isso de uma maneira melhor. As pessoas têm tido dúvida também, por que é que nós não estamos testando todos aqueles casos suspeitos, E a resposta é muito simples, é por ausência de testes na quantidade para testar todo mundo. Nenhum país do mundo conseguiu testar toda a população, não existem testes no mundo suficientes para isso. Então, com o início dos trabalhos do laboratório da UFOB,
nós melhoramos muito, nós estamos testando muito mais. Mas estes testes ainda não são suficientes para que nós testemos todos os suspeitos. Então, a vigilância epidemiológica, seguindo normativas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, ela tem algumas normas para saber quem vai testar, para dar prioridade a quem vai testar. Então, a gente testa as pessoas que têm maior risco de evoluir mal na doença. Só para dar um exemplo, se você tiver um paciente de 20 anos com suspeita da doença, saudável, sem qualquer doença, e um outro paciente de 60 anos que tem pressão alta, que tem insuficiência cardíaca. Esse paciente de 60 anos, ele tem mais risco de evoluir mal com a doença. Então, a preferência, se você tiver um único teste, é que você vá testar este caso. Esta é a explicação para não estar se testando todo mundo. Mas, relembrando, nós melhoramos muito na capacidade de teste e temos hoje o privilégio de estar fazendo esses testes aqui, graças à iniciativa da Universidade Federal da Bahia e do agronegócio local. Então, em conclusão, é bom lembrar a todos que nós estamos no momento inicial desse surto, nós devemos ter um aumento de casos e nós não podemos permitir que esse aumento seja muito rápido para que possamos cuidar das pessoas que vão precisar. Então, precisamos seguir as determinações que são feitas nos decretos municipais. Então, vale muito lembrar a responsabilidade que cada um de nós vai ter nessa situação, nessa história. Os decretos, eles trazem regulamentações para o comércio, por exemplo, o número de pessoas que pode adentrar cada comércio. Mas isso vai depender do dono do comércio, do dono da academia, do dono do salão de beleza, fiscalizar, mas vai depender de você também. Se você está no lugar e acha que alguma coisa está fora, não entre. Entre em contato com os órgãos para denunciar, para que a gente possa fiscalizar de uma melhor maneira. Isso vai depender muito das ações individuais de cada uma. Relembrando, o uso de máscara é sempre, só adendo que eu estou sem máscaras aqui porque não há pessoas na proximidade, e para melhorar um pouco o entendimento do que eu estou falando. Uso de máscaras, higienização das mãos, ou com água e sabão, ou com álcool gel, o mais frequentemente possível. Se você tiver dúvida se é hora de higienizar as mãos, faça, higienize. Evite aglomerações, evite tocar as pessoas. Evite tocar a boca, evite tocar os olhos e fique atento, porque nós precisamos passar por isso com muito cuidado e com uma garantia de que passemos todos bem e que possamos oferecer serviço de saúde para aqueles que precisarem. Prefeitura e você, seguindo juntos. Saúde, um desafio de todos.